Vamos lá, meus amores, dando continuidade então. Percebam que a gente falou um pouquinho sobre a posse, teoria objetiva de Ehring, né? E aí eu vou iniciar agora o estudo das hipóteses legais de detenção. Nesse ponto a gente vai ver que tem algumas discussões, tem alguns julgados um tanto quanto estranhos, oriundos da jurisprudência e do STJ, tá? E aí a gente tem divergência na doutrina sobre o tema. De qualquer maneira, eu disse para vocês que as hipóteses legais de detenção, né, elas estão no 1198 e no 1208. Vamos enfrentar esses temas? Então pode vir aqui comigo no nosso materialzinho. Olha lá o que a gente tem. Hipóteses legais de detenção. Eu tenho aqui o 1198, que vai falar do fâmulo da posse ou do escravo da posse, tá? Então, ó, considera-se detentor aquele que, achando-se em relação de dependência para com o outro, ele conserva a posse em nome de outrem, em cumprimento de ordens ou instruções suas. Eu coloquei aqui aquele velho desenho aqui do nosso caseiro, porque essa primeira hipótese legal de detenção é aquela que trata do fâmulo da posse, o escravo da posse, aquele que exerce posse em nome de outrem, numa relação de subordinação, numa relação de dependência, tá? Agora, não é só essa hipótese, tá? Aquele que começou a comportar-se do modo como prescreve esse artigo em relação ao bem e à outra pessoa, presume-se detentor, até que prove o contrário. Essa é a primeira hipótese, a do fâmulo da posse, o escravo da posse. Então, a gente estaria tratando aqui do empregado, né, do caseiro, do soldado em relação às armas, né, a diarista em relação aos utensílios, a bibliotecária em relação aos livros. Então, quando eu exerço posse em nome de outrem, numa relação de subordinação, de dependência, nessas hipóteses eu sou mera detentora. Então, a detenção é a ausência de posse. Eu poderia figurar no polo ativo ou no polo passivo de uma ação possessória? Não, porque eu não tenho posse. A ação possessória é para quem já teve ou tem posse. Então, agora, será que eu poderia, Raquel, exercer a autotutela? A proteção extrajudicial da posse? Por exemplo, o caseiro vê a fazenda do patrão sendo invadida. Ele pode usar de uma violência razoável, proporcional, para repelir aquela agressão à posse? A autotutela, sim. Ele não pode se valer da proteção possessória judicial, porque ele faltaria ali legitimidade, tá? Mas o detentor, ele poderia se utilizar da autotutela, da proteção extrajudicial da posse, tá? Vem aqui comigo. O 1208, ele vai trazer outras hipóteses, tá? De detenção. Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância, assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade. Então, eu tenho aqui 4 situações, tá? Eu vou elencar aqui. Primeira hipótese, o ato de mera tolerância, o ato de mera, né, permissão. Então, deixa eu mudar a cor da nossa caneta. Ó, o ato de mera permissão, o ato de mera permissão. Então, a gente poderia colocar aqui, ó, o ato de mera permissão. Ato de mera permissão. 2. Esse ato de mera permissão, eu poderia colocar aqui para vocês, o sujeito que está fazendo um cursinho presencial, ele celebra um contrato e aí ele assiste às aulas numa sala e ele está ali sentado na cadeira, né? Ou na carteira. E aí, o que acontece? Ele não tem a posse daquele lugar. Assim como a pessoa que compra o bilhete do cinema, assim como a pessoa, percebam bem, a pessoa que tem ali o acesso ao cinema, né, a poltrona, ou a poltrona do teatro, ou a poltrona do avião. Então, ali é um ato de mera permissão. Normalmente, você tem ali o quê, gente? Uma relação, né, um vínculo contratual, que lhe permite utilizar, mas você não tem a posse. É mera detenção. Ato de mera tolerância, tá? A gente poderia colocar o quê, gente? Eu tô usando ali a garagem do meu vizinho, de vez em quando ele vê, porque ele tá sem carro, e aí eu nunca pedi, não aluguei nada. Ele tá vendo, mas tá o quê, gente? Fazendo vista grossa. Eu não tenho a posse da vaga de garagem dele. Eu tenho a mera detenção, porque isso aí é um ato de mera tolerância.
Isso acontece também muitas vezes em relação a áreas públicas que são invadidas. O poder público está vendo e normalmente não está fazendo nada, né? Que maravilha, né? Então ali é um ato de mera tolerância. Não quer dizer que você tenha posse da área, tá? É uma mera detenção. Então volta aqui comigo. Ato de mera permissão, ato de mera tolerância. O ato de mera tolerância, ele também não induz a posse, tá? E também os atos violentos. Atos violentos e atos clandestinos. Enquanto não cessar, atos violentos, atos clandestinos, enquanto não cessar a violência ou a clandestinidade. Então, quando eu falo de atos violentos e atos clandestinos, eles até podem culminar na posse. Mas enquanto perdurar a situação de violência ou clandestinidade, eu só tenho detenção, tá? Então, depois que cessa a violência e a clandestinidade, eu passo a ter posse. Mas é uma posse injusta. Ela é uma posse o quê? Violenta. Ela é uma posse violenta ou ela é uma posse clandestina, certo? Só que ela só vai se configurar como posse injusta, viciada, depois que cessar, tá? Então, eu vou colocar essa ressalva aqui em cima, ó, cessada a violência e a clandestinidade, cessada. Eu tenho aí uma posse injusta, tá? Violenta ou clandestina. Cessada a violência. E quando é que cessa? Aí vem aqui, ó, algumas considerações importantes. Esse sujeito aqui, ele invadiu, foi lá, rompeu a cerca, invadiu uma fazenda, tá? E aqui completou 1 ano e 1 dia que ele está aqui. Nada foi feito pelo titular e ele aqui continua. O que acontece? Então, aqui, por meio da violência, ou seja, contra a vontade do real interessado, o sujeito se apoderou, né, da área. E foi ficando, gente. Olha aqui, ó, 1 ano e 1 dia. Então, nesse período, a gente diz que a violência não cessou. Até 1 ano e 1 dia, eu só tenho detenção. Depois de 1 ano e 1 dia, eu passo a ter, se eu ainda estou no bem, eu passo a ter posse injusta, violenta. Então, a violência, ela entende-se cessada com o transcurso de 1 ano e 1 dia. Posse injusta na modalidade violenta. Então, até 1 ano e 1 dia, só detenção. Outra hipótese, e no caso da clandestinidade, em que o sujeito, ele mascara a publicidade do ato. Ele faz tudo às ocultas, às escondidas, para que o verdadeiro interessado não tome conhecimento. Então, se foi por meio clandestino, eu também posso colocar o prazo de 1 ano e 1 dia, como sendo o limite. Então, aqui, ó, vamos colocar aqui que existe uma clandestinidade. Clandestinidade, ok? Então, o que acontece? Vou colocar a clandestinidade nesses 2 exemplos. No primeiro, com 6 meses, chegou ao conhecimento do real interessado. A ciência, é melhor colocar isso aqui, ciência. Então, quando é que cessa? Ciência do interessado. Quando é que cessa a clandestinidade? Quando chega ao conhecimento do interessado ou com o transcurso de 1 ano e 1 dia. O que acontecer primeiro? Porque a gente não pode ficar refém de uma situação que, gente, ad eterno. Então, aqui, ó, depois de 1 ano e 1 dia, vai ter posse injusta na modalidade clandestina. Aqui também, depois dos 6 meses, porque já chegou o conhecimento, passa a ser posse. É uma posse injusta, clandestina.
ok? E durante esse outro período, vou colocar em azulzinho também, nesse outro período aqui, ó, em azul, é apenas detenção, ok? Então, eu tenho detenção e ela pode se converter, depois de cessada a violência ou clandestinidade, ela pode o quê, gente? Ela pode se converter em posse injusta, violenta ou posse injusta clandestina. Sim? Então aqui, gente, tranquilo. Eu coloquei aqui, ó, atos de mera permissão. Vamos mudar o número? Eu vou colocar aqui as 5 hipóteses. Então, vou colocar aqui, ó, 1, 2, não é essa cor aqui, né, gente? Vamos colocar a cor certinha aqui. Essa aqui é a 2, a 3, a 4, a 5 e a 1. Eu vou colocar aqui o exemplo do fâmulo da posse, ok? O fâmulo da posse ou o escravo da posse, tá? Então, olha que interessante. Vamos evoluindo, né? Posse de área pública. E aí, Raquel, existe posse, não é detenção? Então, gente, confusão à vista. Olha aqui que interessante. Vocês vão ler depois esses 2 julgados, eles são mais antigos, tá? Esse que é o nosso foco, que é o julgado de 2016. Esse aqui também é 2016, mas eu quero que vocês deem uma lidinha nesse aqui. Ajuizamento de ação possessória por invasor de terra pública contra outros particulares. Olha a conclusão do nosso STJ. A conclusão é cabível o ajuizamento de ações possessórias por parte do invasor de terra pública contra outros particulares. Inicialmente, salienta-se que não se desconhece a jurisprudência do STJ, no sentido de que a ocupação de uma área pública sem autorização expressa e legítima do titular do domínio constitui mera detenção. Contudo, vislumbra-se que, na verdade, isso revela uma questão relacionada à posse. Nessa ordem de ideias, ressalta-se o previsto no 1198, que ele vai falar do fâmulo. Como se vê, para que se possa admitir a relação de dependência, a posse deve ser exercida em nome de outrem, que ostente o ius possidendi ou o ius possessionis. Ora, aquele que invade terras públicas e nela constrói sua moradia, jamais exercerá a posse em nome alheio, de modo que não há entre ele e o ente público uma relação de dependência ou de subordinação. Ou seja, ele tentou enfrentar a questão só com base no artigo 1198. Ele acabou esquecendo das hipóteses de detenção que estão no artigo 1208, né? De fato, o animus domini é evidente, a despeito dele ser juridicamente infrutífero. Inclusive, o fato de as terras serem públicas e dessa maneira não serem passíveis de aquisição por uso capião não altera esse quadro. Com frequência, o invasor sequer conhece essa característica do imóvel. Portanto, os interditos possessórios são adequados à discussão da melhor posse entre particulares, ainda que ela esteja relacionada a terras públicas. Raquel, achei muito tenso. Tá. Qual que é a conclusão que a gente vai ter aqui? O professor Flávio Tartucci entende que esse julgado do Distrito Federal é um julgado isolado e que, na verdade, o sujeito não tem posse de área pública, tá? Em regra, gente, eu tenho detenção. Se eu sou invasor, é detenção. Não é que eu nunca possa ter posse de área pública. Posso. Lembra que existem aqueles programas de concessão de uso, concessão de direito de moradia, que são, o sujeito recebe um determinado documento do poder público, dizendo, olha, você pode, né, habitar, você pode morar. Inclusive, né, tem alguns casos mais antigos que se facilitou a aquisição, porque regularizou, né, políticas de regularização fundiária, enfim. Imagina aquelas regiões, aqui no Distrito Federal tem isso, áreas de desenvolvimento econômico, tem áreas aqui como o INCRA, em que as famílias estão ali há mais de 40 anos, em que o poder público deu um termo de concessão de uso, essas pessoas elas trabalham a terra, é voltado para a agricultura, tem que preencher determinados requisitos e você não pode usucapiar, você não pode vender porque não é seu. Então, nesses casos, eu tenho aqui, gente, uma titulação, né? Eu tenho um documento que vai dizer o quê? Que eu tenho a posse. Embora seja uma posse ad interdicta. Ela não permite usucapiar, mas é posse de área pública. E foi pelo próprio poder público. Agora, e a questão da invasão? Para o professor Flávio Tartucci, esse julgado aqui é um julgado isolado. Então, ele entende o quê? Gente, invasor só tem detenção. Só que eu prefiro ficar com o entendimento do professor Carlos Elias. Ele diz, depende do referencial. Como assim? Vem cá. Se você, enquanto futuro juiz, se deparar com uma ação entre João e Maria, ou é uma ação possessória,
uma ação possessória entre A e B. Só que essa ação envolve esse bem e é uma área pública. Qual é o entendimento do STJ? Raquel, você pode conceder a tutela possessória, porque a propriedade, a titularidade é do poder público. Mas isso não está sendo discutido na ação possessória, tudo bem? Então, eu posso dar a proteção possessória, tá? Aqui, ó, em relação ao B, eu posso alegar sim que eu tenho posse, mas em relação ao poder público, eu só tenho detenção. Então, se eu investir na área, construir, promover as sessões, benfeitorias, eu não tenho direito a nada. A ser indenizado, direito de retenção, nada disso. Então, por isso que eu falei, depende do referencial. Um particular em relação a outro particular, envolvendo área pública, é possível se cogitar a posse e a sua proteção possessória. Agora, lembrando que essa decisão, ela não produz efeitos em relação ao poder público, porque ele é o senhor da coisa, né? O poder público é o senhor da coisa, é o proprietário, o senhor da coisa tem o direito maior. Então, propriedade. Ele é o senhor da coisa, ele é o proprietário. Tá? Então, essa decisão, por mais que o juiz ele dê a proteção possessória entre particulares, essa decisão ela não vai produzir efeitos em relação ao poder público, que é o titular. Até porque esse processo eu discuto quem tem a melhor posse, que é o que normalmente é feito no meio de uma ação possessória. Tá bom? Volta comigo que tem mais emoção aqui, tá? Então, ó, posse de área pública. E aí, o poder público é o senhor, então... Olha aqui, gente, esse julgado aqui, eu quero que vocês deem uma importância. Esse aqui é importante, tá? E aí, olha que interessante. Eu tenho aqui algumas súmulas legais que eu destaquei. É inadmissível interdito proibitório, que é uma ação possessória, para proteger direito autoral. Por quê? Porque o direito autoral, ele é incorpóreo. E eu falei para vocês que a posse... ela tem como objeto bens corpóreos. Tem como objeto bens corpóreos. Ok? Depois, essas duas súmulas, que a gente precisa ter atenção. A súmula 619 e também a súmula aqui 637. A ocupação indevida de um bem público configura mera detenção. Então, ó, ocupação indevida configura mera detenção de natureza precária, o que é o que está imperfeito aqui também, porque precariedade é um termo que a gente utiliza para posse injusta. Então, essa súmula já está com a redação complicada. Então, a ocupação indevida de um bem público configura mera detenção, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias. Então, aqui, qual é a perspectiva? É sobre o olhar, é tendo como parâmetro o poder público do outro lado. Então, o poder público é o senhor da coisa e eu não vou te indenizar de nada. Mas em relação aos particulares, se a demanda for entre particulares, pode sim ter como objeto o quê, gente? Pode sim ter como objeto uma área pública. E aí veio essa súmula. O ente público detém legitimidade e interesse para intervir incidentalmente na ação possessória entre particulares, podendo deduzir qualquer matéria de defesa, inclusive, se for o caso, o próprio domínio. Então, essa súmula está dizendo o seguinte, você pode até, deixa eu ver se eu coloquei o desenho aqui, coloquei, né? Ó, pode até permitir a ação possessória entre particulares. Então, lembra, A mais B são particulares. É possível uma ação possessória entre eles envolvendo área pública? Sim. Só que nesse processo, o ente público, olha aqui, 637, o ente público tem legitimidade e interesse para intervir incidentalmente. E ele pode alegar qualquer matéria, inclusive o domínio. Então, nesse tipo de ação aqui, ó, é possível que o ente público peça para intervir. É uma intervenção de terceiro, gente, sui generis, específica, né? Então, o ente público
vai pedir para participar e ele pode alegar, inclusive, o domínio. Ele pode alegar a propriedade, porque a área é dele. Raquel, mas é estranho, né? Porque, em tese, eu não deveria misturar posse com propriedade. Exatamente. O juízo possessório, que é o que a gente discute na ação possessória, é diferente do juízo petitório, que eu vou alegar propriedade, eu vou alegar outro direito real que eu possuo, né? Então, juízo petitório são diferentes. Então, aqui, ó, juízo possessório, tá? É diferente do juízo petitório. Raquel, até aqui tudo bem, tá? Só que, em tese, no meio de uma ação possessória, eu só deveria discutir posse. Mas o ente público pode promover uma intervenção, ele pode, né, intervenção incidental. Eu posso promover, né, e alegar o meu domínio. Mesmo que seja uma ação possessória, por se tratar do ente público, ele pode alegar o domínio, ele pode alegar a propriedade, tá? Gente, isso aqui vai dar uma confusão do caramba, tá? Não tem uma outra expressão para dizer isso aqui. Porque, em tese, a partir do Código Civil de 2002, a gente tem uma divisão muito grande entre o juízo possessório e o juízo petitório, Brasil. A gente não teria que estar discutindo propriedade no meio de uma ação possessória. Já que o ente público é o titular, ele teria que entrar com a ação reivindicatória, né? O próprio CPC, quando ele vai tratar das ações possessórias, ele diz que é vedado, durante o curso de uma ação possessória, você entrar com uma ação concomitante para discutir o domínio. Só que lembra, isso não está valendo para o poder público. O poder público pode, no meio dessa ação, intervir e alegar a propriedade, certo? Então aqui, para mim, é uma confusão, gente, perigosa, né? Há alguns anos atrás, quando os particulares entravam com essa ação possessória envolvendo a área pública, os juízes normalmente extinguiam um processo por impossibilidade jurídica do pedido, dizendo, ô amiguinho, você não tem posse, né? Só que o que, gente? Houve essa mudança de entendimento, tá? E a gente tem que ficar atento. Porque, embora o Flávio Tartucci entenda que é um julgado isolado, depois desse julgado veio a súmula 637, que deixou, né, permitiu sim, falou claramente sobre a possibilidade de ação possessória entre particulares envolvendo a área pública e permitindo a intervenção do poder público, inclusive para alegar propriedade, né? Então, assim, esse aqui é o entendimento que eu acho que é mais razoável, né? É que você pode sim decidir uma ação possessória entre particulares envolvendo a área pública, tá? Se um juiz desconfia que a área é pública, ele deveria já intimar a fazenda para se manifestar, o poder público, o ente, tá? Por prudência. Então, não só permitir a intervenção, como provocar essa intervenção, né? Seria até aqui uma intervenção ius iudicis, que é aquela provocada pelo juiz. Entendo eu que seria o caso, tá? Então, volta aqui comigo. Isso aqui são algumas discussões, né? Em tese, quando a gente fala de área pública, deveria ser o quê, gente? Deveria ser detenção. Mas lembra, depende do referencial. Se é particular versus particular ou se é o particular versus o poder público, né? Confusão à vista. Então, temos aqui alguns julgados e agora eu quero falar um pouquinho. Eu coloquei alguns julgados também envolvendo detenção. Vamos falar um pouco sobre classificação da posse. Deixa eu até ver como é que tá a questão aqui do meu tempo, gente. Porque aqui, ó, ele tá consumindo aqui tudo. Eu perdi aqui a contagem do tempo, gente. Mas enfim, vamos lá. Eu tenho aqui, ó, classificações da posse. A primeira classificação da posse, olha o que aparece aqui pra gente. Se a minha posse é uma posse natural, sem nenhum título, a posse baseada no fato da posse, aqui é uma realidade meramente fática, ó, eu tenho a realidade meramente se a minha realidade é meramente fática, então eu tenho uma posse natural ou sem título, o ius possessionis, e aquela posse civil ou jurídica, que é aquela que o sujeito tem um título. Então aí é o ius possidendi, tá? Quanto às posses paralelas ou múltiplas, que é o desdobramento da posse ou desmembramento, lembra, de um lado tem a posse plena
que é posse plena? É o sujeito que tem posse mais propriedade. Ele tem posse e tem propriedade. Agora, quando eu faço o desdobramento ou desmembramento da posse, surgem as posses paralelas ou múltiplas. Então, alguém está exercendo a posse direta e alguém está exercendo a indireta. Então, aqui, ó, imagina, se fosse uma locação, se fosse um comodato, ou se fosse um usufruto. Olha lá, eu coloquei duas hipóteses envolvendo o direito obrigacional e uma hipótese envolvendo o direito real de usufruto. De um lado, você tem o locador, de um lado, você tem o comodante, o locador, o comodante. Do outro lado, você tem o nu proprietário, o nu proprietário, o nu proprietário, e do outro lado dessa relação jurídica, eu tenho o locatário, que é o inquilino. Então, aqui, ó, o locatário, o comodatário, e também o usufrutuário. Usufrutuário. E aí, Raquel? E aí que eu tenho aqui alguém que tem a posse direta, ó, esses aqui têm posse indireta. E quem está com a coisa fisicamente tem a posse direta. E lembra, elas se complementam, mas elas têm independência e autonomia. De maneira que, ó, elas são complementares, mas têm autonomia e independência. De maneira que o possuidor direto pode defender a posse dele contra o indireto e o indireto pode defender a sua posse contra o direto, tá? Então, ambos possuem uma proteção aí possessória, ok? Mas aí, quando a gente fala em posses paralelas ou múltiplas, a ideia é dois ou mais sujeitos estão exercendo posses diferentes sobre a mesma coisa ao mesmo tempo. Então, um está exercendo a direta, o outro está exercendo a indireta, ok? Volta. Diferente das posses paralelas ou múltiplas, nós temos a composse. Na composse, eu tenho duas ou mais pessoas exercendo o mesmo tipo de posse ao mesmo tempo sobre a mesma coisa indivisa. Essa indivisibilidade pode ser natural ou até mesmo jurídica, tá? Legal. Então, se duas ou mais pessoas possuírem uma coisa indivisa, poderá cada uma exercer sobre ela atos possessórios, contanto que não excluam os outros compossuidores. Então, a posse exclusiva, ela é exercida, a exclusiva é aquela exercida por um único sujeito. A posse exclusiva é aquela exercida por um único sujeito. E Raquel, e o que dizer da composse? Na composse, imagina aqui, ó, a herança. A herança, né? Aquele patrimônio, aquela massa universal. Enquanto a gente não faz o inventário, trata-se de um bem indivisível, é uma universalidade de direito, é um bem imóvel e um bem indivisível. E aí, eles são coproprietários e compossuidores. Então, de maneira que nenhum pode excluir a utilização do outro, tá? Então, beleza. Aqui também pode ser o quê, gente? Temos aqui, ó, um cavalinho, né? Um cavalinho. E aí, esse cavalo pertence a João e Maria. É um bem naturalmente indivisível. Aqui, os dois têm a posse mais a propriedade. Os dois têm posse plena. É uma composse de posse plena. Então, nenhum pode excluir a utilização do outro. Você vai lembrar também daquele caso do imóvel que é do casal, e aí eles separam de fato e fica só um utilizando. Ele não pode impedir o outro, né? Mas ele pode dizer, olha, eu vou morar e aí eu vou pagar o seu aluguel proporcional. Ok, então vem aqui, ó, tá aqui o imóvel, que é um imóvel do casal. Esse é o meu exemplo, o imóvel do casal. E aí fica a Marcelina. Eles estão separados de fato. Então, aqui, ó, cortei o coração.
existe uma separação, de fato. Nós já sabemos que esse bem é 50% para cada um. Muitas vezes isso fica definido no próprio divórcio ou na separação judicial, tá? E aí o quê? Como você tá sozinha, eu tenho composse, a gente é coproprietário, condômino, então eu te deixo aí, mas eu quero o aluguel proporcional. Eu quero o aluguel proporcional. Olha que interessante isso, gente. São hipóteses de composse, tá? Quando tem, além da posse comum, tem também a propriedade, aí a gente fala em copropriedade. Na verdade, fala em condomínio, embora essa expressão não seja mais correta, mas é aqui o nosso código também adota, né? Então, quando também a gente é proprietário e possuidor da mesma, né, ao mesmo tempo, tudo, então a gente fala aí em copropriedade, em composse, tá? Vem comigo. Existe a composse pró-diviso e a composse pró-indiviso. Na composse pró-indiviso, Flávio Tartucci diz, é a situação em que os compossuidores, eles têm uma fração ideal da coisa, da posse, pois não é possível determinar no plano fático e corpóreo qual a parte de cada um. Então, é a composse propriamente dita. Agora, existe a composse pró-diviso, em que as partes estabelecem uma divisão fática, para melhor utilização da coisa. Então, nessa situação, cada compossuidor, ele sabe qual é a sua parte, que é determinável no plano fático e corpóreo. A gente consegue dividir, havendo uma fração real da posse. Então, né, aqui você consegue fazer uma divisão fática, embora ainda não seja reconhecida juridicamente, mas o que permite cada um utilizar uma parte específica, tá? E aí temos um julgado que diz que o entendimento do STJ é que é possível a caracterização do esbulho na composse pró-indiviso do acervo hereditário, quando um compossuidor exclui o outro do exercício da posse sobre determinada área, admitindo-se o manejo de ação possessória. Então, toda vez que eu estou numa situação de composse e que um dos compossuidores me exclui, então, nesse caso, tá, eu posso me valer de ações possessórias. Se nós somos compossuidores e condôminos, gente, não tem sentido eu entrar com ação reivindicatória contra ele, porque ele também é dono. Então, o que se permite, quando você tem uma situação em que ambos são compossuidores e condôminos, por exemplo, são os interditos, o quê? Os interditos possessórios, tá? Ação possessória, sim, ok? Volta. Quanto aos vícios objetivos, seriam aqueles vícios que se referem, vícios objetivos. Aqui se refere à aquisição da posse. A aquisição, a forma como a posse foi adquirida. Lembrando que esses vícios, eles são vícios relativos, se referem aos sujeitos daquela realidade, eles são relativos e eles são externos. Então, eu estou analisando a forma como a coisa foi adquirida. De acordo com esses vícios, ela pode ser justa. A justa é aquela que não é violenta, nem clandestina, nem precária. Então, o nosso legislador deu o conceito a contrário senso, né? Ele disse, olha, a justa é aquela que não é violenta, não é clandestina e não é precária. Então, é a contrário senso. Logo, a posse injusta é aquela obtida por meios de violentos, meios clandestinos, as ocultas, as escondidas, ou precariedade, que representa abuso de confiança. Exemplo, eu deixo esse bem com você incomodato, a sua posse, então, era justa. E aí, quando eu peço para você devolver, você se recusa. Ela se torna injusta, tá? Então, volta. Raquel, entendi. A posse, ela é injusta quando for violenta, clandestina ou precária. Lembra desse detalhe. A precariedade, ela representa abuso de confiança. Ela não exige prazos. Lembra que a gente falou agora há pouco sobre a clandestina e a violenta? Que existe um prazo para a violência cessar e a clandestinidade? A precariedade, ela se configura de maneira automática, tá? Então, aqui nós temos uma situação de abuso de confiança, tá? Raquel, a clandestina e a precária também são obtidas contra a vontade do verdadeiro titular. Sim, elas são obtidas contra a vontade. Então, qual a diferença? Como é que eu vou saber quando ela é violenta? A violenta, ela vai ser residual. Se não for clandestina
E se não for precária, então você marca que ela é violenta. Porque a ideia de violência aqui é aquela posse obtida contra a vontade do real interessado, do real titular, ok? Então, quanto aos vícios objetivos, ela pode ser justa ou injusta. Quanto aos vícios subjetivos, aqui eu estou analisando o quê, gente? O elemento anímico, aquilo que se passa na cabeça do sujeito. Será que ele sabe que a posse dele é viciada? Será que ele tinha meios de saber e não foi, prudente o suficiente? Ou será, gente, que ele não sabe? Será que ele fez aquilo que se esperava de um homem médio, mas mesmo assim ele não tinha motivos nem para desconfiar que a posse dele era viciada? Então, se eu ignoro, se eu desconheço os vícios que maculam a minha posse, numa perspectiva razoável do homem médio, que tomou as diligências mínimas, então eu sou um possuidor de boa fé. Se eu sei do vício ou tinha como saber, eu sou uma possuidora de má fé. E saber se o sujeito está de má fé ou de boa fé, isso é extremamente relevante quando a gente estuda os efeitos da posse. Então, volta aqui para mim, Brasil. Posse de boa fé e posse de má fé. Ela é de boa fé quando o possuidor ignora o vício ou o obstáculo que impede a aquisição da coisa. Esse ignorar aqui é o que a gente chama de desconhecimento. É um desconhecimento desculpável, um desconhecimento excusável. Excusável, dentro da perspectiva do tal do homem médio. Ele agiu com a diligência mínima necessária e ele não tinha motivos para desconfiar que a posse era viciada. Então, ele ignora, ele desconhece, dentro da perspectiva do desconhecimento excusável. Já o possuidor, presta atenção, o possuidor com justo título tem por si a presunção de boa-fé, salvo prova em contrário ou quando a lei expressamente não admite essa presunção. A posse de boa-fé só perde esse caráter no caso e desde o momento em que as circunstâncias façam presumir que o possuidor ele já não ignora que ele possui indevidamente. Então, se eu sei que eu estou na posse indevida ou tenho meios de saber, então eu sou um possuidor de má-fé, certo? Aqui lembra, essa classificação ela é importante no tópico efeitos da posse. Efeitos da posse. Muito bem. Quanto à possibilidade de uso capião, eu tenho uma posse ad interdicta, o nome já diz tudo, é uma posse interditada, tá? Ela não me permite uso capi, seria aquela posse envolvendo área pública, por exemplo, ou uma posse baseada num contrato que ainda está vigente. Então aqui, área pública, uma pessoa que mora de aluguel no mesmo lugar há 30 anos, ela tem posse, mas a posse é ad interdicta. E tem a posse ad uso capionem, que é a posse necessária, ela é um dos requisitos para a gente obter a uso capião. Depois, idade da posse. Idade da posse interessa também no estudo da uso capião, porque você vai falar em somatório de posse, accessio possessiones, somatório de posses. Eu somar a minha posse à do meu antecessor, desde que elas sejam contínuas, para fins de uso capião. Então, gente, posse nova é a posse que eu exerço há 1 ano, tá? Então, 1 ano. Se você exerce essa posse, gente, aqui, se tem 1 ano, ela é posse nova. Se tem 1 ano e 1 dia, 1 ano e 1 dia ou mais, ela já é uma posse velha. Aqui é quanto tempo o sujeito exerce posse. Isso é importante para fins de uso capião, em especial. Então, se ela tem só 1 ano, cravado, ela é posse nova. Se ela tem 1 ano e 1 dia ou mais, tá? Aí ela já é uma posse velha. Não confundir posse nova com posse velha com ação de força nova e ação de força velha. Porque a ação de força nova e a ação de força velha são terminologias processuais e dizem respeito ao tempo que você levou para ajuizar a ação possessória. Se você ajuiza a ação até 1 ano e 1 dia, a contar do esbulho ou da turbação, ela é o quê? Uma ação de força nova, até 1 ano e 1 dia. Se foi depois de 1 ano e 1 dia, aí ela é uma ação de força velha.
Lembra, quando é ação de força velha, aí ela continua sendo ação possessória, né? Mas ela segue o procedimento comum. Fica mais difícil obter as liminares, agora é só com base nas tutelas provisórias. Então vai mudar o quê, gente? Vai mudar a tramitação, o procedimento. Mas essa parte é uma parte processual, ok? Raquel, quando a posse ela é adquirida, ela tende a manter o mesmo caráter com o qual ela foi adquirida. Agora, quando a posse é adquirida de um jeito e ela muda o caráter dela com o tempo, em virtude de uma relação jurídica de direito real ou obrigacional, eu digo que aí eu tenho a interversão da posse, a mutatio ou mutação da causa possessionis. Vem comigo, interversão da posse. Gente, o nome tá certo, viu? É interversão mesmo. Aqui é a mutação da causa possessionis. Então, salvo prova em contrário, entende-se manter a posse o mesmo caráter com que ela foi adquirida. Então, quando eu mudar o caráter da posse, aí eu tenho uma situação de interversão. Lembra, o sujeito pode ter uma posse justa, o exemplo do comodatário, estão lembrados? O comodatário, ele tem uma posse direta, ele tem uma posse justa, mas se ele tem uma recusa injusta na hora de devolver, essa posse passa a ser o quê? Essa posse passa a ser injusta pela precariedade, pelo abuso de confiança. Posse injusta, ela passa a ser precária, abuso de confiança. Raquel, e se eu depois celebrar com o sujeito um direito real de usufruto, permitindo que ele permaneça lá até a morte dele? Eu digo assim, pode ficar, amigo, usufruto vitalício. Então, ela passa a ser posse justa de novo. Então, toda vez que eu mudo o caráter da posse, então eu tenho o fenômeno da interversão da posse. Só que aí, isso pode acontecer em virtude de uma relação jurídica de direito real ou até mesmo de direito obrigacional, tá? Aqui nesse caso a gente falou de um comodato, depois passou a ser usufruto, tá? Pode ser também, gente, que eu aluguei um imóvel para alguém, a pessoa parou de pagar aluguel, então a posse passa a ser injusta. E depois eu resolvi vender o bem para a pessoa. Ela passa a ter posse o quê, gente? Posse plena e justa. Então, toda vez que a gente muda o caráter da posse, a gente chama esse instituto de interversão. Agora, lembra, a regra é a posse manter o mesmo caráter com o qual ela foi adquirida. Certinho até aqui? No próximo bloco, nós vamos falar sobre aquisição da posse e fazemos o fechamento com os efeitos da posse. Não sai daí não.